Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adam, estou aqui em mais um vídeo abençoado para falar do coração de Deus ao seu coração, e hoje nós estamos falando sobre livramentos. Você já teve um livramento de Deus? É muito forte essa questão dos livramentos, porque quando acontece alguma coisa com a gente, Deus está nos livrando muitas das vezes de situações difíceis. E eu não sei se você já passou por uma situação que tudo parecia conspirar contra você. Você estava decidido a fazer algo, mas começou a tudo dar errado. Você tinha um horário para sair, deu errado, furou o pneu do carro, você vai se atrasar, você não consegue, por exemplo, fazer conforme você tinha planejado algo. E aí você se vê obrigado a mudar os seus planos por conta de alguma situação inesperada. Ou até quem sabe, por exemplo, você que não é casado, que é solteiro, e você simplesmente tinha um relacionamento que parecia promissor, mas de uma hora para outra você vê tudo desmoronando. Parece que as coisas simplesmente acabaram de uma hora para outra, aconteceu alguma coisa e simplesmente você se vê longe, distante daquele relacionamento que parecia tão promissor. E tudo isso muitas das vezes nos deixam frustrados, mas na verdade eu quero dizer para você que Deus ele pode estar operando nessa frustração nesse momento. Quem sabe tudo isso que aconteceu seja um livramento de Deus para a tua vida, porque Ele quer te livrar de algo que Ele vê e você não vê. E esse vídeo que eu estou fazendo é sobre isso. Fique comigo, que tem muita coisa de Deus para você. Muitas das vezes nós não entendemos os contratempos da vida, mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, muitas das vezes nós nos atrasamos, algo dá errado e Deus está nos livrando de algo. Quantas pessoas, por exemplo, se atrasaram para um voo de um avião que ia cair? Né? Quantas pessoas muitas das vezes se atrasaram ao entrar numa estrada e se tivessem entrado no tempo que elas queriam, elas tinham sofrido um acidente, né? Houve um engavetamento e essa pessoa ela estaria lá. Então, quando você vê que algo estiver dando errado para você, glorifique a Deus, porque isso pode ser um livramento de Deus para sua vida. Eu até lembro alguns tempos atrás de um avião que caiu aqui no Brasil e uma pessoa tentou de todas as formas estar no voo, mas não conseguiu, deu tudo errado, a pessoa não conseguiu entrar naquele voo. É porque Deus não era a hora daquela pessoa, Deus tinha um propósito na vida dela, né? E essa pessoa conseguiu, quando viu que aquele avião caiu, ela se sentiu aliviada e entendeu, porque tudo estava dando errado e essa pessoa não conseguiu entrar nesse voo. Deus tem um tempo para todo mundo. E não era o tempo dessa pessoa, Deus tinha um propósito para ela. Então entenda que às vezes Deus permite com que as coisas deem errado porque Ele está vendo o futuro. É um negócio que talvez você se envolveu e você percebe que alguma coisa está dando errado, não vai para frente e Deus está te livrando de algo. Quantas vezes acontece de nós nos relacionarmos também com pessoas, né? Nós temos amigos ou relacionamento de todas as formas, né? Existem várias formas de nós nos relacionarmos, seja uma sociedade, seja um namoro, seja qualquer outra situação da qual você possa se relacionar. Por exemplo, ter um amigo, uma amiga, e muitas das vezes você percebe Deus te afastando dessa pessoa. Não insista. Se Deus está te afastando, se as coisas estão colaborando para isso, permita com que aconteça. Se afaste dessa pessoa, porque Deus pode estar te livrando de algo que você não está vendo. E é muito importante nós deixarmos o agir de Deus se cumprir em nossas vidas, a vontade dele se cumprir nas nossas vidas. Então vai acontecer muitas das vezes. Se você está passando por isso, fique alerta. Na Bíblia nós percebemos vários momentos em que Deus intervém numa situação. Deus impede algumas coisas de acontecer. Deus intervém nas situações para que nós possamos viver um propósito maior. Um desses propósitos nós analisamos lá na vida de José, conforme está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nós percebemos que José, ele simplesmente passa por uma situação, ele se vê com um sonho e onde ele seria um líder, onde ele seria grande dentro da sua família. E José talvez ele pensou que aquilo ia acontecer dentro da sua casa. Porém, o que acontece é que Deus tira José do ambiente de sua casa e ele passa por uma situação terrível, uma situação triste e vai parar no Egito. Então, quando José ele é vendido ali para o Egito pelos seus irmãos, ele percebe que o plano foi quebrado ali. O plano que havia antes foi quebrado. E ele está se vendo agora numa situação distante de tudo aquilo que ele planejou, que ele pensou. E o que nós analisamos com isso? Era que, na verdade, Deus estava encaminhando José
para algo maior. Até porque Deus viu lá na frente que haveria uma grande fome e a nação ali, o Egito seria a nação que teria toda a competência, a capacidade para se manter de pé diante de uma situação difícil. Então Deus coloca ele num lugar estratégico ali naquela nação para que ele pudesse salvar a sua família, salvar o povo de Deus de uma grande fome que estava vindo. Então, se Deus está mudando os planos, é porque ele sabe todas as coisas. Confie no Senhor. Outra pessoa que eu observo na Bíblia que às vezes tinha planos e Deus mudava os seus planos era o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui nós entendemos lá em Atos capítulo de número 16, versículos 6 ao 10, percebemos o Espírito Santo impedindo, na verdade, o Espírito Santo impedindo ele de ir a determinados lugares pregar. A gente percebe isso porque o Espírito Santo, ele sabia de coisas que Paulo não sabia. Deus estava livrando o apóstolo Paulo, ele estava, na verdade, traçando também um plano específico para que o apóstolo Paulo ele pudesse pregar em lugares que ele queria. Deus tem um plano para nossas vidas. E se muitas das vezes os planos que nós estamos fazendo não estão dando certo, é porque Deus tem um plano melhor. Um outro exemplo que nós temos também de livramento é do próprio Jonas, Jonas, ele simplesmente queria algo que não era de Deus, Jonas, ele queria fugir. Jonas, ele queria ir para um lugar que não era de Deus. Talvez nos olhos dele seria o melhor lugar, mas para Deus não era. Então Jonas ele foge do propósito que Deus tinha para ele, nada dá certo, até que ele cumpra ali a vontade de Deus para sua vida. E aí lembrando aqui que a gente percebe em Jonas, que nada dá certo quando ele foge, nada dá certo. E às vezes Deus ele está fazendo com que as coisas não dê certo para que você possa se alinhar ao lugar que ele quer que você vá. É igual o pastor com as suas ovelhas. Nosso Deus, ele é bom pastor. E como bom pastor, ele sempre vai pegar o cajado e nós estivermos indo para o lugar errado, ele vai pegar o seu cajado e ele vai batendo ali na ovelha até a ovelha voltar para o lugar. E às vezes nós estamos apanhando porque nós estamos indo para o lugar errado. Isso é livramento de Deus para que nós não possamos nos perder diante de situações difíceis ou até mesmo sermos sucumbidos pelo mal. Ela aprendeu a encher balão. Parabéns, tá, filha? Então, queridos, para concluir esse vídeo, todas as vezes que você perceber que algo está dando errado, que Deus está te levando para outra situação, aceite o que Deus está fazendo, porque Deus pode estar te dando um grande livramento. Se Deus está te caminhando, às vezes nós temos uns planos e Deus ele muda os nossos planos, Deus pode estar te dando um grande livramento. Então confie no Senhor, fique com o seu coração em paz, porque Deus está te dando um grande livramento. E você que está me assistindo, você já percebeu algum livramento que Deus fez? E depois você percebeu, deixe nos comentários aqui. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, E que Deus te abençoe grandemente. E fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo.